Fala pessoal, aqui quem fala é o Sniper. Estamos começando uma série de vídeos que fazem parte de um curso introdutório com conhecimentos básicos do mercado. Eu espero que você curta, compartilhe e ative as notificações para novos vídeos, né? Assim que eu postar, você vai ser avisado. E se fizer sentido para você esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, tá bem? O tema de hoje é Fibonacci, tá? Você já percebeu que o mercado muitas vezes ele corrige exatamente entre 38%, 50% até 61% e depois continua o movimento, né? Isso não é nenhum tipo de mágica, né, pessoal? Hoje eu vou te explicar um pouquinho de forma bem simples de onde surgiu o Fibonacci, quem criou, por que esses números são tão importantes e por que o mercado respeita esses níveis, né? O mercado financeiro. Na verdade, quem foi Fibonacci? Esse carinha da figura aqui, bastante famoso, foi um matemático italiano chamado Leonardo Fibonacci, que viveu por volta do ano de 1200. Ele escreveu um livro chamado Liber Abaci, onde apresentou uma sequência numérica muito simples, de 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, enfim. Essa é a chamada sequência de Fibonacci, essa sequência famosa aqui. Cada número desse representa a soma dos dois anteriores. Parece até um pouquinho simples, mas essa sequência gera proporções matemáticas que aparecem na natureza inteira, né? Se vamos pegar aqui a calculadora, nós vamos perceber que Fibonacci, né, ele, ao fazer as progressões matemáticas, ele percebeu que a sequência de números, né, a partir do número um, o somatório do número anterior ao posterior, ele daria um sequencial progressivo, né? Então, se você pegasse aqui a forma do zero com um, daria zero mais um, daria um. Um mais um, 2. 2 mais um, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 13 mais 21, 34 e assim sucessivamente, né? E ele percebeu, pessoal, que se você dividisse o número anterior pelo posterior, você teria uma proporção, um número áureo, né? Um número sequencial lógico, né? Então, se nós pegarmos aqui o 1 e dividirmos pelo próximo número, o 1, você tem a proporção de 1 por 1, é um número inteiro. 1 dividido por 2 é um número que o mercado respeita como 50%, que normalmente é o equilíbrio, que nós definimos como o equilíbrio de tudo que é feito tanto na natureza como no mercado financeiro, padrões de 50%, metade, nós entendemos isso como uma razão proporcional matemática. E depois os números sequenciais divididos, vamos supor, vou pegar aqui aleatoriamente, tá? O número 5 e dividir com 8, né? Que é um número progressivo, depois do 5 é o 8. Então, vou pegar 5 e dividir por 8. Nós temos 0,625. Se eu pegar agora, seguindo a sequência, 8 e dividir por 13, eu tenho exatamente 0,615. Se eu pegar 13 e dividir por 21, eu tenho outra sequência, 0,618. Então, beleza, se eu pegar 21 e dividir por 34, eu tenho 0,618. Então perceba que quando você começa a dividir os números da sequência entre si, surge um número muito especial, esse número 0,618, tá? É um número aproximado, tá, pessoal? Mas 0,618 é um número que a gente chama de proporção áurea, né? Ele aparece no crescimento das plantas, na formação das conchas, nas galáxias, no corpo humano e em obras de arte e arquitetura, né? Tudo seguindo de acordo com a natureza que cresce de forma proporcional. E o mercado financeiro é comportamento humano é massa, né? E o comportamento humano também segue padrões, pessoal, né? Então, como surgiram os números 0382, 05 de FIBO, 0618, né? Nós usamos as ferramentas, eu vou passar para o gráfico aqui, vocês vão ver que, basicamente, porque é que o mercado respeita níveis de Fibonacci, né? E a verdade é que esses números, essa lógica que está por trás do mercado financeiro, vem direto dessa matemática sequencial, né? E normalmente quando nós corrigimos 0,382 de FIBO, nós temos 0,236 de FIBO, 0,382 de FIBO, 0,05 de FIBO, 0,618. Você sabe que tem níveis de proporcionalidade, de correção, né? Então, pegamos aqui, ó, nós vamos entender que a ferramenta de Fibonacci, estou abrindo o TradeView, nós vamos entender um pouquinho sobre essas proporcionalidades
e usabilidade da Fibonacci em si, né? Porque essa ferramenta é disponibilizada aqui no programa do TradingView quando você vai fazer leitura gráfica, né? E por que que o mercado financeiro ele respeita tantos esses níveis, né? De 0236, 382, 05, 068, 079, enfim, outros e outros níveis que você assim quiser definir, né? Então, por exemplo, se eu pego um movimento impulsivo, em que aqui eu tenho uma onda, né, que vem um movimento impulsivo, depois um corretivo, uma tendência de alta impulsiva, corretiva e assim sequencialmente. Você tem topos e fundos ascendentes, uma tendência de alta clara. E aqui você faz as leituras das proporções, até onde pode ir o preço, ou até onde pode retrair o preço, até onde a onda pode ir, ou até onde pode retrair. Nós usamos níveis de retração de Fibonacci, até onde as ondas podem corrigir, e níveis de Fibonacci de extensão, até onde as ondas podem ir no impulso, né, pessoal? Então a gente trabalha com duas ferramentas: a ferramenta de retração de Fibo, que é esta ferramentazinha aqui do lado, e extensão de Fibo, que é outra ferramentazinha famosa, que é essa ferramenta aqui, né, aqui do lado. Todas duas elas vão trabalhar com os níveis de Fibo e você pode configurá-las aqui tranquilamente no seu TradingView, tá? A gente trabalha da seguinte maneira, né? Por que que você sabe que esse 236 é importante e o 0382 é importante? Você já sabe que o 0618 é um número de proporções áureas, né? E por que que esses outros números aparecem? Por que não poderia ser um outro número? É simples. Se você pega o número sequencial de Fibonacci, que é esse aqui, e você faz as divisões, a gente descobriu que o 618 ele faz a divisão do 1 com 2 dá 618. Assim vai, 3 dividido por 5 dá 618, 5 dividido por 8 dá 618, porque é um número dividido pelo sequencial. Mas se você pega o número posterior, você pula dois números e você vê que o 5, se for dividir por dois números posteriores, que é o 13, 5 dividido por 13, eu tenho 0,384 ou 0,382, tanto faz. Se eu pego 8 e divido pelo segundo número, né, por uma casa, divido pelo segundo número sequencial, dividido por 21, eu tenho 0,388. Se eu pego o 13 e divido pelo 34, depois do 21 vem o 34, então 13 dividido por 34, logo eu tenho 0,382. Então você percebe que 0,382 é um número sequencial também. Se você pega dois números posteriores, você pega o 5 aqui, por exemplo, e divide pelo terceiro número sequencial, né? 5 dividido por 21, nós teremos 0,236, 0,238. Se eu pego 8 e divido por dois números e divido por 34, nós temos 0,236. Então veja que é um número proporcional redundante, tá, pessoal? E se eu pego depois do 0,618, eu tenho um número que foi descoberto pelo que o institucional, na verdade, ele queria descobrir níveis maiores de profundidade de correção entre o 100% e o 618, porque o 618 era um número de retração famoso, né, um número áureo, onde as retrações normalmente acontecem ali, né, que é uma correção profunda e saudável de cada movimento impossível, né? Então não foi o mercado que escolheu isso. Eles surgiram da matemática. E esse 0,618, se você coloca a raiz quadrada dele, você tem um número de 079 ou 0786, que é um número em que o institucional determinou para que profundidades mais que profundidades pudessem ser alcançadas a níveis muito maiores do que 0,618, que é normalmente zonas de liquidação, né, do próprio mercado. Então, o Fibonacci ele funciona por três motivos principais: a psicologia coletiva, a autoconfirmação e a gestão de risco institucional, pessoal. Tá bom? Grandes players, eles medem a profundidade de correção. Então, eles precisam saber até onde o preço pode voltar antes de continuar. Então, se você pega a retração de Fibonacci, essa ferramenta, e você está no movimento impulsivo, até quanto você pode corrigir? Você vem aqui, traça do início do movimento até o fim do movimento da onda e sabe mais ou menos até onde essa onda corretiva pode parar. Ela pode parar aqui nesse primeiro nível, pode parar próximo do segundo nível, pode parar no próximo do terceiro nível, ou metade dessa onda em 0,5,
ou pode vir até em regiões mais baixas, mas a verdade é que o mercado, como ele é coerente, tá, pessoal? Ele é exato, ele trabalha com proporções geométricas e a matemática também, tá? Esses níveis não são níveis aleatórios, não é um número qualquer que eu pego, é uma sequência lógica, é uma sequência de expansão ou retração lógica, tá? Então muita gente às vezes erra com um conceito errado, ele coloca Fibonacci em qualquer movimento pequeno, ele não analisa estrutura, ele ignora a tendência e usa isso isoladamente. Então Fibonacci não é uma ferramenta, é para estar alinhado com a estrutura de mercado, é para estar alinhado com a liquidez, com os order blocks, com a confluência de tudo, tá? Então, Fibonacci ela não nasceu no mercado, apesar do mercado utilizar. É uma descoberta matemática de mais de 800 anos e está presente na natureza. Hoje ela é usada para medir correções do gráfico. E o mercado ele não respeita Fibonacci por acaso. Ele respeita comportamento humano. E Fibonacci é apenas a régua desse comportamento. Nós vimos que a retração de Fibonacci ela vem para você determinar movimentos corretivos, né? Saber até onde a onda vai corrigir. E a extensão de Fibonacci, que foi a ferramenta que eu não mostrei até agora, que é essa segunda ferramenta aqui do ladinho, ela vai medir as extensões, até onde a onda ela pode ir no movimento impossível. Ou seja, um movimento proporcional ao primeiro movimento, até onde o segundo movimento de onda pode ir. Então, se você pega no movimento impossível, tá, pessoal? O movimento impossível, você vem do início do movimento, pega a ferramenta de extensão de Fibonacci, clica aqui no início, coloca até o final da onda e depois retrai até onde a onda fez o movimento de retração. Clicou aqui, você sabe que você tem esses níveis de alcance de Fibo, que são padrões. Em um outro vídeo eu defino um pouco sobre quais são os níveis que a maioria dos ativos respeitam, né? Varia de ativo para ativo, mas existem números que são sequenciais lógicos, né? Dentro das teorias, você tem teoria de Elliott, que é muito usado em movimento de onda cíclico, e ele respeita muito movimentos de Fibonacci. O próprio Elliott já dizia isso, e eu vou explicar um pouquinho isso mais a fundo, mais à frente aqui do curso, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho a respeito sobre Fibonacci. A gente vai gravar outros vídeos que falem um pouquinho mais sobre alguns conhecimentos básicos do mercado, mas que isso já vai te dar uma amplitude maior de como usar a ferramenta, para que serve a ferramenta, como surgiu a ferramenta e como você vai utilizar de agora em diante, sabendo que Fibonacci não é uma ferramenta única. Existem técnicas que você vai usar com Fibonacci para traçar alvos específicos, né? Alvos de take que você precisa colocar quando você estiver em operações, principalmente saber onde o ativo vai, até onde o ativo pode ir, até onde o ativo pode corrigir, tá bom? Agradecer novamente a vocês, um forte abraço, beleza? Valeu, valeu, fui!